Olá, meus queridos. Olha eu por aqui de novo. É interessante, meus amigos, que esse tema que Deus tem me dado agora nesse exato momento, isso está acontecendo no mundo inteiro. E sabe qual? Cegueira da vida. Aí você pode me perguntar, mas que cegueira é essa? Às vezes vivemos cegos e não vemos um palmo diante do nosso nariz. Eu estou falando isso sobre vida espiritual, vida com Deus, que uma coisa é ser cristão, uma coisa é você ser um servo de Deus, outra coisa bem diferente é você ser próspero e ser abençoado. Às vezes a cegueira te impede, porque Deus está falando, faz assim, você não consegue ver. Perdão. Você não consegue ver o que Deus tem para a sua vida. Você precisa abrir teu olho para enxergar aquilo que Deus tem. E para enfatizar esse tema, eu quero te levar lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 até o 52, que lá fala sobre o cego de Jericó. Meus queridos, você nasceu bem. Você nasceu com a sua visão, com os teus ouvidos. Você consegue manipular, fazer as coisas. No caso desse cego, não. Ele, desde a sua nascença, ele era assim. Ele já era cego. E o pior de tudo, que ele não tinha quem dava as coisas para ele. Ele tinha que mendigar. Agora, olha só o que acontece na história desse homem. Olha só o que acontece. Um certo dia ele estava a mendigar e ouviu que passaria por ali Jesus Cristo. E ele já sabia do histórico de Cristo, que ele podia fazer um milagre na vida dele. E ele ficou agoniado. E ao longe, ele começou a escutar pessoas falando com Jesus. E mais do que imediatamente, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso eu estou dizendo para mim também. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi gritando, e foi clamando, e foi pedindo, e foi clamando. É isso que você tem que fazer. Clame por Jesus. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso. O cego de Jericó estava fazendo isso naquela hora. Jesus só parou porque se sentiu incomodado. Jesus ia passar direto, mas ele continuou clamando. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele não parou. Ele começou a gritar. As pessoas se sentiram incomodadas com aquilo. E até mandaram ele parar, mas ele não parou. Ele continuou, e é isso que você tem que fazer. Com a cegueira que às vezes está na sua vida, você não consegue ter um propósito de vida. Você não consegue prosperar a sua vida. A cegueira está na frente, então clame. Chame por ele. Chame por ele. Chame por ele. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fez? Jesus parou. De tanto ele gritar, Jesus parou. E de tanto você clamar, o Senhor vai atender o seu clamor. Jesus vai atender o seu pedido, mas você não pode desistir. Faça como o cego de Jericó. Não desista, porque Jesus está pronto para te abençoar. Ele só está te olhando. Clame mais, suplique mais, mostre para ele que você tem interesse, que você tem projeto de vida, que você quer mudar de situação, que você quer ser diferente. Aí então ele vai ouvir. Tire essa cegueira. Veja o que está na sua frente. O que está impedindo de você ver o projeto de Deus na sua vida.
Mas não, anda com um tapão sobre os olhos, não consegue ver. Abra teus olhos, porque Deus tem coisas grandes. Um grande abraço. Faça como ele, como cego de Jericó. Tira essa cegueira que está sobre a sua vida. Um grande abraço e que Deus abençoe.